Falar em sorrir, deixa eu sorrir com a Mara hoje aqui, né? Mara, que bom receber você hoje aqui pra gente tomar esse café gostoso. Falando de um assunto tão maravilhoso, gente. Na verdade, eu já era apaixonada. Depois que eu me tornei mãe, aí eu me derreti toda. É impressionante, né? A maternidade aflora muitos sentimentos na gente, né, Mara? Te acessa todos os sentimentos imagináveis e inimagináveis. Não é? Gente, que coisa doida, Mara. Coisa boa. Gente, é incrível mesmo, viu? E a Mara, hoje a gente vai falar, gente, sobre um assunto que eu achei, assim, muito bacana pra gente trazer pra você, que é sobre brincar. Mas como assim, Estefânia, brincar? Pois é, brincar. E hoje a gente preparou o estúdio inteiro com Atividades sensoriais. Atividades sensoriais, pronto, era atividades sensoriais. Mas antes da gente conversar, a gente preparou uma matéria para compartilhar com vocês aí de casa e vocês interagirem também junto com a gente. Manda mensagem no nosso Instagram, @PGM Bom Demais. Vai lá no Instagram, participa com a gente. Se você já tiver ido também até onde a Mara, faz foto, manda foto pra gente, compartilha desse momento aí do seu filho brincando livre, brincando na terra, brincando com os amiguinhos, que a gente vai amar compartilhar aqui na TV, tá? Vamos ver a matéria? Vamos lá. Solta aí. Cadê a matéria, meninos? A matéria? Agora não? Ah, então tá bom. Então já a gente chama a matéria. Enquanto isso, eu converso com a Mara sobre essa questão do brincar livre, de sentir todo esse momento. Mara, bom dia. Mais uma vez, obrigada por você estar aqui junto comigo hoje. Amo a sua presença, amo sua família e é muito bom te receber aqui. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Como foi a ideia de trazer, Mara, esse brincar livre mais perto das crianças? Se brincar é algo natural das crianças. Então, embasado em muito estudo, em muita cientificidade, no que é propício da criança, a gente aproximou através de abordagens, de permissões, esse brincar das crianças. Porque, na verdade, se você observar essa instalação sensorial que a gente trouxe hoje, é um ato de você permitir que a criança tenha contato em um ambiente seguro, um ambiente planejado, um ambiente que foi propício para ela, para que ela consiga ir configurando suas experiências e configurando seu cérebro durante esse brincar. Então, o que são essas experiências sensoriais para a criança? É o momento que ela se configura neurologicamente falando. Quando você permite que uma criança experiencie um ambiente, que ele experimente um ambiente, ele está conhecendo todo aquele ambiente que está à sua volta. Ele não conhece ainda uma maçã, uma cebola, a diferença de uma maçã para uma cebola, o que é mais pesado, o que é menos pesado, o que é mais duro, o que é mais leve. Então, nesse momento, ele está podendo tocar, ele está podendo sentir o cheiro, está podendo ter várias sensações. Por isso que a gente pede que o ambiente seja seguro, que o ambiente seja apropriado, que seja um ambiente que até o volume do que você vai ouvir, conversas paralelas, e que o adulto que esteja com aquela criança esteja realmente para aquela criança. Não no sentido de impedir, de ficar numa negativa, não pode, vai se machucar, vai arder. A criança precisa saber o peso, a criança precisa saber o que vai causar nela aquela sensação, entendeu? De uma forma respeitosa, de uma forma segura. O mais importante é deixar dito é que o brincar, apesar dele ter o nome livre, ele está com esse nome para a liberdade do conhecimento das sensações e não de uma alienação parental. Não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com eu sou o adulto responsável pelaquela criança, eu estou ali para aquela criança e eu vou permitir no sentido de afirmar, no sentido de deixá-lo seguro durante o brincar e ele atingindo as suas potencialidades, conquistando sua autonomia e o desenvolvimento se dando de uma forma integral. Com certeza. E a importância, né, Mara, para um desenvolvimento da criança? É o fundamental. A criança, o cérebro da criança, ele só se configura na experiência. Então, quando eu permito esses momentos, essas habilidades, então eu estou configurando um cérebro que vai formar uma arquitetura cerebral forte, potente e que quando ele passar durante a vida da gente passa por podas neuronais, que são podas já é algo esperado em momentos da vida da gente, é algo fisiológico que vai acontecer. Mas se eu estou usando aquela minha cadeia, por que ela vai ser jogada fora se ela está em atividade? Então vai permanecendo e eu vou deixando uma rede aí bem ampla,
bem forte e bem embasada para aquele indivíduo. O que a gente vê hoje em dia são muitas mãezinhas com medo, né, dos filhos pegar, de fazer, e acabam tirando essas experiências e colocando telas. Pelo tipo, não, mas é mais seguro. Muito pelo contrário. Pelo contrário, a tela, a gente... crianças de 0 a 2 anos não devem ter contato nenhum com telas. É dito pela Sociedade Brasileira. De 0 a 2? De 0 a 2 anos, contato zero com tela. A Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda de forma alguma esse uso de telas para crianças de 0 a 2 anos. E uma tela, ela nunca vai ser soberana diante de um experimento sensorial. Por tudo isso que a gente já falou, eu não consigo sentir, eu não consigo cheirar, eu não consigo sentir o pelo, sentir uma textura por uma tela. Eu posso até ver e imaginar, mas eu não estou sentindo, não estou vendo aquela temperatura. Então, tudo isso você está tirando essa possibilidade de uma criança. Então, quando você permite esse brincar com experiências de fato, você está com certeza formando uma arquitetura cerebral diferente. Gente, é impressionante, mas depois que eu vou fazer esse comentário, porque a matéria tá ok, vamos dar uma olhada na matéria, e eu vou até comentar depois com a Mara, algo que eu acho estranho lá na minha casa comigo, porque o Rafael José, ele não tem contato com telas. E quando eu falo, as pessoas acham estranho. Mas como não? Parece que nós somos um extraterrestre. Pronto. Por não permitir. É isso que eu te dizer. Eu me acho, meu Deus, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Será que eu tenho que deixar ele ver alguma coisa? De jeito Meu nenhum. Deus, será que é isso? Porque isso já é comum ser errado. E aí a gente acaba se contaminando. E por isso que nós temos que falar, nós temos que embasar e nós temos que dizer por que isso não é importante para uma criança. Uma tela, ela não é recomendada para uma criança. Tá vendo, Pelo mãe? contrário, os efeitos que aquela tela, aquele uso excessivo de tela, aquela rotina de tela, o que ela vai causar para a criança e para a rotina da sua família, tanto para o desenvolvimento da sua criança como para a rotina do seu lar. É algo que depois você vai perder o controle para você dar marcha ré, vai te dar muito mais trabalho do que o que você imaginou ao estar dando. Porque às vezes você dá porque você quer um minuto de sossego, você quer descansar um pouquinho, não só um pouquinho. A criança não tem a maturidade. Nós adultos, às vezes, não temos de pegar e dizer, não, já chega. Não, Imagina um bebê, imagina uma criança. Então, ela não está entendendo. E foi algo que foi ofertado. E não é um benefício, nunca foi e nunca será um benefício. E, na verdade, os efeitos que são causados no cérebro da criança são comparados a efeitos de uso de substância química mesmo. Então, é algo muito sério, é algo que não se deve fazer, não é algo inofensivo. Pelo contrário, é uma arma na mão da gente. Ufa! Você não entregaria uma arma na mão do seu filho? Jamais! Então, não entregue um celular na mão do seu filho. Ufa! Ele não quer nem saber, ele quer brincar. E hoje também, gente, a gente tem um convidado super especial, viu? Desculpa, Mara, você é especial, mas esse convidado é muito mais especial. Ele é muito mais especial. Daqui a pouco você vai conhecer o Arthur. Era pro Rafael José estar aqui também, só que a mamãe não conseguiu trazer o Rafael José. Mas o Arthur vai estar aqui e vocês vão ver de fato que é esse brincar com esse convidado mais que especial e com a minha querida amiga, mamãe dele, a Dani, que está aqui também junto com a gente. Vamos ver a matéria? Vamos lá. Vamos lá, solta aí. Imerso em tecnologia como o nosso, em que a maioria das famílias vivem em apartamentos ou condomínios fechados, expor os pequenos a outras formas de diversão e conexão com a natureza é indispensável. Na casa, nós prezamos sempre por coisas naturais, por materiais reciclados. Nós também temos na estrutura da casa ilhas, que nós chamamos, que são espaços que contêm elementos que vão salvar essa infância, vão com esse resgate da infância. Por exemplo, nós temos a ilha de eletrônicos. Na casa não é permitido o uso de celular, nenhum tipo de eletrônico, a fim de que ele se conecte com a casa, se conecte com essa infância, porque a gente percebe que as telas, elas atrasam até os marcos do desenvolvimento da criança, né? Porque ele fica vidrado. Então, aqui na casa, os estímulos que nós temos são para que ele vivencie o que ele vê em tela. Então, eles vão sentir as texturas, eles vão ver as formas, tudo que é mostrado em tela, eles presenciam. Então, a gente tem realmente esse resgate dentro de algo que eles possam tocar, que eles possam sentir e experienciar, porque nós acreditamos muito no desenvolvimento da criança através da experiência. Fazer
fazer comidinha, subir em uma árvore, brincar com blocos e por aí vai. Quem manda é a criatividade. Brincadeiras e a convivência com outras crianças têm um papel fundamental para que elas criem habilidades como empatia, colaboração e o autocontrole. A gente acredita no poder do brincar livre para trazer autonomia para essa criança, para fazer todo o desenvolvimento necessário nesse período tão importante da nossa vida que é a infância. Dentro da brincadeira, a gente vai trazer para a criança o desenvolvimento neuropsicomotor. Então, toda essa parte do cognitivo, toda essa parte de motricidade grossa, motricidade fina, essa parte também de autonomia, de independência, de se entender como sujeito, de se entender como pessoa, né? Trazendo para essa criança individualidade. O brincar é responsável por isso. Através do brincar, essa criança, ela se entende, ela entende o mundo, ela desenvolve as habilidades como interação social. O brincar livre era algo comum na infância de muitos pais. Momentos que criam memórias afetivas e que eles também desejam para os seus filhos. Porque a possibilidade da gente ter um brincar mais livre, né? Então a possibilidade de tanto de conviver com crianças de idades diferentes que a gente tinha antigamente, né? Com as vizinhanças, e hoje por conta da insegurança a gente acaba não tendo mais esse contato. E aí a casa de brincar, ela possibilita isso, né? Esse conviver com crianças de idades diferentes. Elas poderem brincar de forma livre e segura, ao mesmo tempo que elas podem estimular e passar um tempo mesmo de qualidade ali com o brinquedo, com os materiais, né? Com várias coisas sensoriais. Então, assim, e principalmente o contato com a natureza, né? Então, esse contato muito próximo, tanto com as crianças, com a natureza, pra gente, assim, foi muito importante. Brincar é uma atividade fundamental, especialmente na primeira infância. Cair, levantar, interagir com o espaço ao seu redor, unindo o lúdico e o mundo real, é de suma importância para o desenvolvimento psicológico e motor dos pequenos. A gente está aqui para lembrar para essa criança que ela é uma criança e que é importante para essa criança o brincar, né? Dentro dessa brincadeira, dentro do estar no quintal de vó, que era uma coisa que nós tínhamos, nós fazíamos esse desenvolvimento. E hoje, por conta da atualidade mesmo, né, que a gente vive em outro mundo, isso se perdeu. Então a gente está aqui para ser esse quintal de vó, para trazer para essas crianças o desenvolvimento necessário e florir esse chão lindo que é a infância, né? A gente nota as crianças que estão cada vez mais dentro de um quadradinho, dentro da casa, entendeu? Então, por mais que ela tenha estímulos, falta muitas vezes a socialização. Então, são os marcos que a gente nota que vai auxiliar quando ela ir para a escola, quando ela for fazer algum movimento. Ai, gente, que lindo, né? E olha só, o meu convidado especialíssimo, importantíssimo aqui hoje. Oi, Arthur. Vem falar com tia. Olha aqui o Arthur, gente. É pra tia? É pra tia, é? O amigo Rafael José não veio? E olha só, gente, com quem que a gente tá? Com o Arthur, que entende muito bem do que a gente tá falando hoje aqui, Mara. Com a Dani, querida. Dani, obrigada por você estar aqui hoje, né? Obrigada E claro que a gente quer conversar também com a Dani, é a mamãe do Arthur. Tá esperando outro príncipe também, né? Primeira experiência como mãe, o Arthur, assim como eu também com o Rafael e José. Dani, mas o que você entende sobre essa questão do brincar livre? A importância também de ver o Arthur longe das telas. Então, a gente acha essencial, né, esse brincar para estimular o desenvolvimento motor, psicológico, tudo mais. A gente faz questão de que os brinquedos fiquem sempre muito acessíveis, exatamente para que ele seja o pioneiro, ele seja o protagonista da história dele. Ele vai desenvolvendo o jeitinho dele e a gente faz questão disso. Ah, gente, e é muito gostoso de ver.
Mara, eu vi uma pergunta, a partir de que idade a gente tem que ter essa interação, né? A gente costuma ficar eu fiquei, na verdade, na dúvida. O Rafael José, quando era menor, eu tinha até compartilhado com o Neitinho que ele tinha medo de barulho, ele não gostava. Então, a partir de que idade é mais ideal a gente ter essa interação com os nossos filhos? A criança, ela tá descobrindo o mundo, né? Então, a gente começa a interagir desde a barriga e quando a criança nasce, a primeira coisa que ela faz é brincar. Ela começa a reconhecer as mãozinhas e tudo vai se tornando um brincar. Mas a gente também tem que pensar nessa segurança. Então, as mães se sentem mais seguras para levar para ambientes, para espaços externos, depois de 6 meses. Mas em casa, em geral, a criança brinca com a nossa voz, com a forma que a gente fala, com os brinquedos ali que são adequados para aquela idade. Desde a hora que nascem. Então, é aí que a gente vai começando a perceber essa interação. Aí a criança vai avançando nos seus marcos de desenvolvimento. Aí, se a criança não respondeu, não foi responsiva àqueles estímulos que a gente está fazendo, a gente começa a acender uma lanterninha e... O que será? O que está acontecendo? Buscar auxílio, né? Saber se precisa intensificar ou se precisa fazer alguma investigação mais a fundo. Mas essa interação é desde a hora que nasce. A gente está recebendo uma pergunta aqui de telespectadora, gente. Você pode participar através do nosso Instagram, @pgmbomdemais, tá bom? Ela tá falando que o filho dela tem síndrome do espectro autista e tá perguntando se também pode estar junto da casa, se tem brincadeiras para eles. Sim, deve. É uma casa totalmente inclusiva e o brincar é para todas as crianças. Então, o brincar ele não é para diagnósticos específicos ou para crianças típicas. O brincar é para todos. Essa é a nossa missão, é levar o brincar para todas as crianças. É isso aí. Olha o Arthur comendo uma maçã. E é isso, né, Mara? Isso, é se configurar na experiência. A gente não precisou dizer como ele ia morder a maçã. Então, e assim, os elementos são apresentados de formas diversas, então cada vez ele vai ter um contato diferente. Agora, voltando para a nossa resposta, a casa é sim inclusiva, o brincar é para todos, e as crianças com alguns diagnósticos, sobretudo o que ela está citando, se dão muito nesse brincar por ser uma casa extremamente sensorial, uma casa que vai permitir esse contato, esse convívio, e por ter as abordagens que vão deixar essa criança mais conectadas, que vão enxergar essa criança de uma forma mais tranquila, mais normal e permitindo as coisas que ela tem que fazer. E convivendo com outras crianças também, né? É muito importante a gente falar que tem demandas de uma criança que só outra criança consegue mediar. Às vezes o adulto tá ali, quer se meter naquela questão, quer se envolver. Não adianta, existem demandas de uma criança que só outra criança consegue resolver. Existem mães que procuram a casa e dizem, eu queria um horário que só tivesse os bebês da mesma idade, ou eu queria um horário que tivesse crianças de 3 anos, de 5 anos. E o que a gente faz, por ser uma casa de convivência, é você encontrar crianças de diversas todas as idades, né? Em geral, durante a semana, nós temos mais os bebês de primeiríssima infância, porque os maiores já têm obrigatoriedade escolar a partir de 4 anos. Então, durante a semana, a gente tem a permanência maior de bebês. Mas uma criança, ela aprende cotidianamente com a outra e de uma forma muito natural. E aprendem coisas diversas. E nós estamos para aprender de tudo. Estamos para aprender do mundo, de cuidados, de como agir, de como lidar, de respeitar se o outro estiver dormindo. Então, aí estão as habilidades sociais que a gente vai desenvolvendo na criança. E que são demandas que uma criança vai resolvendo com a outra. Nada de adulto se meter, né, Dani? Dani, o que a gente se segura? E Dani, o que levou você a apresentar esse brincar livre pro Arthur? Especialmente a interação. Especialmente a interação. A gente fica muito no apartamento, a gente tenta dar o maior estímulo possível, mas é isso que ela falou. A criança aprende muito mais com outras crianças, né? E essa interação social, querendo ou não, é algo que vai fundamentar a vida dele. De saber lidar com pessoas, lidar com indivíduos, de dividir com frustrações. Então, foi especialmente isso também. O que você percebeu depois que ele foi lá na primeira vez? Ele adorou, né? Lá tem uns bichinhos, tem coisinhas que a gente não vê em todo lugar, então ele ficou encantado. Eu adorei também. Chega em casa cansadinho, já não pode tomar banho, jantar, dormir. Isso é bom.
Garante a qualidade do sono também, porque Com o cérebro certeza. dele vai estar numa atividade constante ali, então quando chega em casa ele vai querer repor as energias, com certeza. Isso. Dani, o Arthur está com 1 aninho e... 4 meses. 1 ano e 4 meses, né? O Rafael José está com 1 ano, fez 1 ano agora, 1 ano e 1 mês, né? Vai desenvolvendo, Mara, a partir do tempo, vai aumentando a idade, vai aumentando o desenvolvimento sensorial também dentro da casa e com os coleguinhas? Um dia é base para o dia seguinte dentro do desenvolvimento da criança. Então, o que a gente costuma dizer é que a gente não pode, você perguntou assim, quando eu devo começar a estimular o meu bebê? A gente não pode perder um dia. Um dia é base de desenvolvimento para a criança. Então, o que ela aprendeu hoje, se ela não aprendeu, sabe que tem muitos pais que dizem assim, mas é tão pequenininho, vou deixar para botar quando tiver com 1 ano. Ainda tá muito pequenininho. Ou vou deixar para botar quando tiver com 2 anos. Você perdeu aí 1 ano, 2 anos, principalmente se forem crianças que estejam em algumas investigações, estiverem passando por investigação de algum diagnóstico, alguma coisa. É um momento que a gente tem que aproveitar essa primeiríssima infância, que vai de 0 a 3, para desenvolver bastante essas habilidades. Entendi. Sem falar que se todos os pais soubessem, os maiores investimentos da vida de um ser humano você deve fazer na sua primeira infância, que é de 0 a 6 anos. E o que a gente tende a fazer? Querer acelerar aquele momento que é o momento que passa mais rápido da vida do ser humano. Você passa muito mais tempo adulto. E quando você chega numa certa idade, você tende a cair no quesito de desenvolvimento integral. Isso me faz lembrar muito da minha infância, porque quando eu estava nessa primeira infância, ela me disse, minha filha, viva esse momento de criança, que quando você estiver adulta, você vai poder viver tudo que um adulto, e depois você não vai mais voltar. E o que a sua mãe fez foi justamente encher a sua bagagem. Ela abriu sua mochila e foi jogando tudo que você tinha. Porque aí quando você tivesse com 20, 25 anos, você ia conseguir resolver questões na sua vida que você conseguiu aprender quando você tinha 5, 6 anos. Então, essa primeira infância, de 0 a 6 anos, é o momento de maior investimento que a gente deve fazer na vida de um ser humano. A gente tem outra pergunta aqui, Mara, relacionada a telas. Ela está dizendo que o filho dela já está muito viciado, né? Como a gente não queria nem falar a palavra viciado nas telas. E como fazer para tirar? Isso aí é uma rotina que vai ter que ser estabelecido em casa, com negociações, com conversa, com diálogos e com... E com momentos... você não vai só poder tirar, porque o cérebro da criança ele vai entrar é uma situação de dependência mesmo. Então ela vai... Dependência? Se ela tiver no nível de utilização, ela vai estar no nível de dependência. Se você tirar, ela vai ter o quê? Abstinência. Então, você tem que fazer negociações, você tem que propor momentos que vão trazer lazer, de brincar, de parques, de contato com a natureza, que vão te causar relaxamento, vão te fazer esquecer de uma forma, e você vai fazendo esse desmame, que não é fácil, mas é possível. É um desmame mesmo. É um desmame que você vai fazer com a ajuda de toda a família. De repente, você não consegue fazer sozinha como mãe, mas você conversa com a sua família, com a sua rede de apoio, com a criança que é envolvida nesse processo, porque também a gente não pode achar, assim como a gente não se desenvolve pelo outro, a criança tem que se desenvolver por ela, a criança também é parte do meio. Então, ela está contextualizada naquele contexto familiar, então ela tem que entender o que é que isso está causando para ela, por que isso é prejudicial, essa irritabilidade. E aí você passa aquela primeira semana, você vai ver a paz reinar novamente na sua casa, você vai ver seu filho menos irritado, as coisas fluindo de uma forma tranquila, como deve ser uma infância de uma criança. Nossa, gente, isso é verdade, viu? Tinha que dar, né? Tinha que vir. Ó, a gente tá aqui falando, porque o Arthur adorou, viu? Ó, Cláudia. Arthur adorou as amoras, viu, gente? Lá da Cláudia Hortifruti e os nossos morangos da Chapada. Arthur, ó. Quer mais? Amora. Fala, Amora. Gente, eu tava perguntando aqui pra Mara e pra Dani. Dani, quando que o Arthur começou a falar mais, né? A desenvolver mais aí o falar? A gente fez uma viagem, né? Quase de Guanabara. Aí nessa viagem a gente sempre é muito comunicativo com ele, né? Conversa muito com ele. Então a gente falava muito, olha o rio, olha o barco. E ele começou muito a repetir esse processo, né? Enquanto a gente estava na viagem. Ele tinha acabado de fazer 1 aninho, né? Ele estava com 1 ano e 2 para 3 meses.
1 ano e 1 a 3 meses, né? É. Mara, tem idade específica? Como funciona essa parte? Existem sim os marcos de desenvolvimento motor das crianças e que envolvem todo o seu desenvolvimento, que a gente tem que levar muito a sério e ir acompanhando tudo isso. E esses estímulos devem acontecer justamente dessa forma. As crianças tiveram aí um impacto na época que estávamos todos de máscara, porque essa parte da oralidade era perdido. E a criança aprende também vendo essa articulação. E o que acontece? A gente não deve achar e esperar que é durante momentos pedagógicos que a criança vai aprender. A criança aprende em todos os momentos. No momento de lazer da família, a gente não pode deixar de estar apresentando tudo. Rio, barco, é tudo que você vê na frente. E aí a criança vai começando a se instigar, vai aprendendo as palavras, vai aumentando aí seu vocabulário, para quando ela começar essa parte de vocalização mesmo, ela já está aí com um vocabulário bem extenso. E tem que ser acompanhado. Se a criança passou ali da fase e não começou a falar, ou não tem tantas palavras que ela já... Existe também a comunicação, que às vezes ela não fala só oralmente, ela vai se comunicando. E tudo isso, quando a criança visita o fono, quando ela precisa, isso é avaliado. Quantas palavras ela fala, como ela se comunica, como você se comporta com essa comunicação da criança. Você deixa a sua criança pedir água? Ou você sempre entrega? Você entrega a sua garrafinha já aberta? Ou você permite que a criança sinta sede, peça água e vá buscar a sua garrafinha? Tudo isso faz parte desse processo de autonomia e de desenvolvimento. É isso que a gente fala. O adulto, ele não tem que estar ali a gente não tem essa obrigação de estar suprindo toda hora as necessidades da criança. A criança tem que ter essa necessidade de pedir, de solicitar, e aí começa o desenvolvimento dela. Ah, entendi. Tem pergunta relacionada a isso. Ela está dizendo aqui que a filha dela já tem 2 anos e pouquinho e ainda não fala. É importante avaliar todo o histórico da criança, da gestação, procurar profissionais especializados que possam estar dando esse suporte para ela, para ver justamente isso que eu estava falando. Como essa criança se comunica, como ela fala, porque aí vai ser feita toda uma investigação para saber como pode ajudar. Como é o dia a dia dessa criança, se é dentro de casa, se é no apartamento, se convive só com adultos, se convive com crianças, quais são os estímulos que ela tem acesso, entendeu? Então, tudo isso é importante ser avaliado de uma forma minuciosa, saber como é que está o desenvolvimento dessa criança da fala. Gente, uma coisa importante a gente compartilhar com vocês, não é porque você mora em apartamento ou se você mora em casa que isso vai mudar. Você mora em apartamento, né, Nani? Exatamente. Eu também. Você também, isso não importa, né, Mara? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente tem que aproveitar os momentos e as oportunidades. Eu que vou, como adulto, eu vou fazer as escolhas que eu quero ofertar para minhas crianças, né? Então, eu vou optar se eu vou querer ficar em casa assistindo televisão, porque é mais confortável para mim, ou se eu vou guardar minha preguiça de lado, botar uma roupa e ir pro Sol Botânico. Mostrar um mundo, visitar um sítio, fazer passeios que envolvem a natureza, lugares que tem outras crianças, que vai ser permitido tudo isso. Ou se eu vou querer só minha programação de adulto, que tem ali minha cervejinha, meu churrasco, deixa os meninos ali de lado. E aí coloca o menino na frente da televisão. Então, tudo isso... E assim, eu nunca deixei de ir pra lugar nenhum, nunca deixei de... Eu tenho uma rede de apoio muito boa, graças a Deus. Isso é muito importante, eu não vou dizer que é fácil, não é fácil. Mesmo você tendo rede de apoio, não é fácil. Mas a gente nunca deixou de ir para restaurante, a gente nunca deixou de viajar, de fazer nada. E a nossa filha nunca teve do nosso lado com o celular na mão, entendeu? Então, isso é algo que você tem que entender e compreender a postura que você tem que ter no momento e o que você quer ofertar para o seu filho. Tá certo. Ai, gente, que delícia de conversa, né? A gente ia ficar aqui até umas horas. Mara, mas antes da gente encerrar, eu gostaria, assim, que você deixasse um recado importante para as mamães. Primeiro, as mamães de primeira viagem. Eu tinha muitas dúvidas, eu tinha muitos medos, né, Dani? Dani, você tá quantos meses? 6 para 7. Eita, a Dani tá chegando. Eu disse que a Dani é corajosa. Mas é bom que vai crescer todo mundo junto, né, sim, Dani? Vai crescer todo mundo junto e você já tem aí a experiência do Arthurzinho aí já. Já somos experientes. Já experientes. Mas realmente é algo que a gente tem muito medo, a gente tem muitas dúvidas, tem muita culpa, não sabe o que fazer. A primeira vez que eu procurei a questão do brincar livre, eu tava muito angustiada pelo fato do Rafael José não gostar
gostar de barulhos e eu tive uma orientação muito boa, porque realmente era no início, era um processo. Hoje, menino, hoje é outra coisa. E eu vi realmente que o estímulo com outras crianças e o estímulo de brincar mudou muito isso nele, né? Por isso que eu convidei a Mara para vir aqui e trazer isso para vocês aí de casa também. A gente entende que o barulho dos bebês, os próprios barulhos que eles fazem são importantes para ele. Por isso que a gente sempre pede um ambiente tranquilo, as músicas que eles têm que ouvir são adequadas para o momento que eles estão, porque esse momento dessa experiência também envolve o que as crianças vão ouvir e o que eles vão descobrir com o barulho que faz. A gente sabe o barulho que vai fazer, eles estão descobrindo. E o recado que eu deixaria é... A gente falou aqui várias vezes em segurança, em acessar sentimentos. Então a maternidade é justamente isso, essa montanha-russa que sobe e desce, que a gente vai descobrindo, não vem pronto, a gente vai... Agora, nossa obrigação como adulto é essa, é ofertar esse ambiente seguro, é permitir. Quando a gente fala em permitir, não é deixar a criança se submeter a um lugar que vai prejudicar a sua segurança. Pelo contrário, a segurança está em primeiro lugar. Então, a gente tem que estar ali para isso, para aquela criança. E aí é importante os adultos entenderem isso para propiciar, para permitir. A palavra mais adequada é permitir que as crianças experimentem, experienciem e vivam uma infância de qualidade. Ah, que delícia, e viu? não precisa ser uma infância com muito... Às vezes a gente acha que tem que ir num lugar e comprar o maior brinquedo, a maior... Não é. Você pode olhar tudo que tem aqui, são materiais que você pode abrir a gaveta da cozinha aí e propiciar uma coisa lá muito em casa, legal o pra sua menino com criança. brinquedo, aí quando eu vou me espanto, ele ganhou um molho de chave. Ele anda com essa chave, subindo e descendo. Quando não, é uma garrafa PET. Presta atenção, tanto que o molho de chave dá pra ele, o barulho, a textura. Às vezes ela tá geladinha, ela é pesada. Adora o molho de chave. Meu, é impressionante. Aí daqui a pouco eu vou ensinar ele a dirigir, que vai ficar mais fácil. Vai ajudar. Pegou, meu amor. Dani, obrigada por você estar aqui hoje Obrigada também pelo junto convite, com a meu amor, gente, sempre um tá? prazer, viu? Ai, amo. Mara, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Por trazer essa mensagem tão bacana e tão maravilhosa para os nossos telespectadores aqui. Você quer o quê? Fala, Patia. O que é isso? O que é isso? Isso, ele falou isso. É. Fala assim, é bom. Amo, gente. Ai, que delícia. E mais gostoso ainda porque ele conseguiu com as potencialidades dele. Eu não facilitei, não entreguei a uva. Ele foi lá, ele pediu e ele pegou e ele quer de novo. Tá vendo aí como é isso aí, gente? Adorei a trilha. Mais uma vez agradecer a vocês aqui hoje. Foi uma maravilha ter vocês aqui. Nesse começo de semana, nossa segunda foi maravilhosa, viu, Arthur? Tudo por conta do Arthur. Olha aí, ó.